Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vamos falar sobre um tema que parece técnico, às vezes burocrático, mas que na prática impacta diretamente a cultura, as decisões envolvendo pessoas, as lideranças e suas interações com a área de RH. Ou seja, estou falando sobre governança de RH versus diretrizes políticas e procedimentos. Isso é ou não é importante no dia a dia da organização e da própria área de RH? Muita gente associa governança a controle, rigidez e burocracia. Outros veem como algo distante da realidade das lideranças e das equipes. Mas a verdade é que, quando bem construída, a governança de RH não limita, ela orienta, dá clareza, previne casuísmos, mostra consistência e suporta as decisões envolvendo pessoas ao longo do tempo. Para essa conversa extremamente prática, tenho a alegria de estar com 3 convidados que já estiveram conosco em outros episódios. Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, meu parceiro também de todos os episódios. Silvana Loureiro, diretora da unidade Campinas da Wisdom. E Hudson Carvalho, diretor da unidade ABCD e Baixada Santista. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Aline. Esse é um tema importante na profissionalização da gestão organizacional e de pessoas nas empresas. Oi, Aline, Hudson e Luiz. Estou feliz de participar novamente. Falar de governança é falar de consistência e sustentabilidade nas decisões de RH. Aline, boa tarde Luiz, boa tarde Silvana, uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Tema importante, hein, Aline? Toca diretamente o cotidiano, né, das lideranças de RH, do próprio RH, né, como um time, né, bem mais do que a turma imagina por aí, né? Não podia ser mais oportuno. Grande assunto. Vamos lá. Para começarmos, gostaria de alinhar conceitos. Muito se fala em governança, mas poucas pessoas sabem exatamente o que isso significa quando trazemos para o campo de RH. Luiz, quando falamos em governança de RH, do que estamos falando? Aline, governança de RH é o conjunto de princípios, diretrizes, políticas e procedimentos que orientam como as decisões envolvendo as questões de desenvolvimento humano e organizacional devem ser tomadas no âmbito da empresa de forma ética, consistente, alinhada com a cultura e com a estratégia ao longo do tempo. Ao falarmos da gestão de pessoas em uma organização, temos que convir que os pilares da administração em relação a esse tema são a consistência das ações adotadas, o respeito à legislação e às convenções coletivas. A preocupação com estes aspectos se justifica quando assumimos que nada afeta mais a qualidade das relações de trabalho em uma organização do que o tratamento diferenciado, sem justificativa e a não observância dos direitos trabalhistas. Ao repensarmos a administração do processo de desenvolvimento humano e organizacional, no sentido de levar os integrantes da estrutura de gestão a assumirem, de fato e direito, seu papel de principais responsáveis pela gestão de suas equipes, seria imprudente permitir que em uma mesma empresa houvesse diversidade de soluções para questões similares ou idênticas. Portanto, para que isso não ocorra, é fundamental desenvolver e disponibilizar um instrumento claro, objetivo e de fácil acesso que oriente as ações administrativas de DHO, tanto dos diversos clientes internos, quanto dos profissionais de RH que lhes darão suporte, ou seja, os business partners, com eles dividindo a responsabilidade pela gestão destes assuntos no dia a dia.
Quando não existe governança de RH, o que impera é cada gestor faz de um jeito, acarretando decisões muitas vezes incoerentes, insegurança jurídica e, sobretudo, perda da credibilidade junto às pessoas, fato que, com certeza, mais cedo ou mais tarde, irá gerar desgaste na relação entre as lideranças e a área de RH. Excelente, Luiz. Silvana, muita gente ainda associa diretrizes, políticas e procedimentos de RH a algo distante da realidade, disponível somente na intranet, mas sem impacto prático. Por que essa visão é tão comum e por que ela é equivocada? Bom, porque, infelizmente, em muitas organizações, as diretrizes, políticas e procedimentos de RH acabam sendo tratadas apenas como documentos formais, criados para cumprir auditorias ou exigências legais, mas sem aplicação prática no dia a dia das lideranças e do RH. Governança de RH não é uma burocracia, muito pelo contrário, ela existe para reduzir o improviso, a subjetividade e das decisões que são feitas caso a caso. E ela cria um jogo claro, onde líderes, RH e colaboradores sabem quais são os critérios e quais são os limites da tomada de decisões. Isso gera previsibilidade, confiança e coerência entre o discurso e a prática. A questão não é ter políticas e procedimentos de RH. A questão é ter essas políticas sem estarem integradas com a cultura, sem estarem devidamente comunicadas às lideranças e sem cuidar da coerência cotidiana entre o que está escrito e o que se pratica. Por fim, como disse anteriormente, isso gera previsibilidade, confiança e coerência entre o discurso e a prática. Verdade, Sil. Hudson, complementando, por que você diria que governança de RH é, na verdade, um tema estratégico e não apenas operacional? Aline, porque é estratégico de verdade, né? Porque a governança de RH define como a organização trata as pessoas ao longo do tempo, ou seja, como ela recruta, como desenvolve, remunera, avalia, reconhece, promove, disciplina e até como desliga, né? Quer dizer, passa pela carreira praticamente inteira do colaborador dentro da organização, né? Eu estava ouvindo o Luiz falar agora no começo da nossa conversa e lembrando do meu avô, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quer dizer, a gente tem que ter mesmo peso e mesma medida para tratar questões iguais, seja para quem for, né? Então, sem governança de RH, as decisões ficam muito fracas, né? Vulneráveis, e aí a gente acaba tendo que ceder a uma pressão pontual, preferências pessoais, casuísmos e tal. Com a governança, as decisões passam a ser ancoradas em critérios, né, claros, alinhados à cultura, à estratégia da empresa como um todo, o que fortalece a consistência humana e organizacional, resguarda a própria liderança e posiciona o RH como um parceiro estratégico e não só como executor de processos. Vamos entrar agora em um ponto que costuma gerar muita confusão. Afinal, qual é a diferença entre diretrizes, políticas e procedimentos? E por que essa distinção é tão importante? Luiz, você pode nos ajudar a organizar esses conceitos? Claro, Aline. Vamos pensar em 3 níveis de orientação. Vamos ir até fazendo uma correlação. Pensa que você está olhando de longe a floresta, aí você vai pegar um pedaço da floresta, você fecha o foco da máquina um pouquinho e depois você vai olhar a árvore em detalhe. Então, as diretrizes estão olhando longe. As diretrizes expressam, portanto, os princípios e os grandes nortes. Aquilo que a organização acredita, valoriza e busca preservar em suas decisões. Ela reflete uma linha diretiva ou direção a ser seguida. Por exemplo, na definição, elaboração de planos estratégicos ou de ação. E aí, isso aqui eu estou falando no geral.
não apenas de RH. As diretrizes são uma decorrência da filosofia da organização. Agora vamos fechar o zoom, olhar um pedaço da floresta. As políticas traduzem essas diretrizes em critérios formais para a decisão. Elas definem ou descrevem o como organizar determinado assunto ou a forma de conduzi-lo. Elas definem ainda o conjunto de ações a serem implementadas para atuar ou influir sobre determinados aspectos ou variáveis, visando um resultado ou objetivo estabelecido. As políticas detalham uma estratégia específica. Agora vamos olhar a árvore em detalhe. Já os procedimentos explicam o como fazer, o passo a passo, os fluxos, formulários, os responsáveis e os prazos. Ele estabelece a sequência das ações requeridas para realizar um trabalho ou atingir um objetivo. Portanto, os procedimentos detalham os passos a serem seguidos em uma política, ou seja, como, onde, quando e através de quem. Quando esses três níveis estão bem integrados, a organização ganha coerência em relação ao o que acredita, o que decide e o que faz, a fim de que todos possam caminhar juntos. Quando isso não ocorre assim, surgem incoerências, ou sejam, belas intenções no discurso, zonas cinzas na política e práticas desalinhadas na sua aplicação. Olha, acho que depois dessa explicação ninguém mais terá dúvidas sobre a diferenciação desses 3 itens. Eu espero. Silvana, olhando para o dia a dia das lideranças, como essa reduzida clareza entre diretrizes políticas e procedimentos costuma aparecer na prática? Elas costumam aparecer de várias formas. Líderes inseguros na tomada de decisão, o RH sendo acionado com frequência para discutir exceções, conflitos entre áreas e, o pior, a sensação de injustiça nas relações com as pessoas e além dos riscos jurídicos. Por exemplo, como existe clareza sobre políticas e procedimentos de promoção, cada gestor promove do seu jeito, gerando comparações, frustrações e perda de credibilidade. O mesmo acontece em relação aos processos de desenvolvimento, levando as áreas a investirem de forma desigual. Da mesma forma, em se tratando de questões disciplinares, a organização corre o risco de tratar situações similares de formas completamente diferentes. E essa sensação de injustiça fica muito evidente. Ou seja, a ausência de governança não gera liberdade, e sim insegurança, subjetividade e desgaste da relação. Agora, Hudson, muitas empresas têm políticas e procedimentos, mas ainda assim enfrentam essas dificuldades. Onde costuma estar o maior gargalo? Na concepção, na divulgação ou na sua aplicação? Olha, normalmente nos 3, né? Isso normalmente acontece quando nas empresas onde todas essas questões, né, política, procedimento, tá, esses são quadrinhos na parede, né? Então normalmente nas 3, mas especialmente na aplicação, né? E na coerência, na falta dela, na verdade. Então não basta ter assim, políticas e procedimentos bem escritos, é preciso que elas estejam alinhadas à cultura e que as lideranças sejam preparadas para usá-las dentro da organização e que a própria organização respeite aquilo que definiu, senão volta a questão do quadrinho na parede, né? Bonitinho e tal, mas não surte efeito. E óbvio que há um desconforto de todos quando isso acontece, né? Outro aspecto crítico ocorre quando as políticas e os procedimentos são concebidos e aprovados, mas sem conexão com a realidade do negócio, né? Ou sem efetiva participação das lideranças, né, sob coordenação do RH. Então fica uma coisa meio solta, né? Todo mundo lê, tá bonitinho, mas não sente que aquilo funciona. E aí, então, quando as lideranças abrem mão desse protagonismo,
usar uma expressão aqui, né, muito chique talvez, né, muito grande, que é o arcabouço regulatório definido, ele fica de difícil aplicação. E aí o que acaba causando exceções, né? E aí o fim disso é a perda de legitimidade, né? Então esse processo vai se desagregando, né, de uma forma gradativa. Então governança não é sobre rigidez, é sobre critérios claros, justos, sustentáveis e tal, que são aplicados com bom senso, com responsabilidade e que vão gerar o alinhamento estratégico, aí sim. Agora vamos trazer isso para o dia a dia real das empresas. Luiz, gostaria que nos contasse como a governança de RH impacta decisões concretas, como contratação, remuneração, promoção, movimentação entre as áreas e até mesmo desligamentos. Aline, ela impacta bastante. Quando existe governança de RH clara, essas decisões deixam de ser reativas, emocionais ou baseadas apenas em percepção subjetiva e passam a ser decisões técnicas, estruturadas e coerentes com o que tenha sido aprovado. Por exemplo, na contratação, a governança define critérios para o perfil e os comportamentos requeridos, bem como para a diversidade e aderência cultural dos candidatos, bem como, desculpe pelo bem como de novo, para identificação e gestão de potenciais, prevenindo decisões por afinidade pessoal. Na promoção, ela define requisitos mínimos, nível de desempenho, grau de prontidão para o novo cargo, competências comportamentais e as habilidades técnicas que são requeridas a fim de prevenir favoritismos. Na remuneração, ela define a estrutura de cargos e os níveis de senioridade das carreiras, as faixas de remuneração e os critérios de progressão na faixa, cuidando para evitar distorções ou injustiças. Até nos desligamentos, a governança resguarda a empresa. O gestor e o colaborador também são resguardados. Para quê? Para garantir que as decisões difíceis sejam tomadas com critérios claros, respeito, dignidade e segurança jurídica. Ou seja, falando a mesma coisa que já foi comentada nesse episódio e a última vez pelo Hudson, governança não é um entrave, mas sim um fator estruturante para decisões melhores. E Silvana, do ponto de vista da liderança, como a governança bem estruturada contribui para fortalecer o papel do gestor enquanto gestor de pessoas? Olha, Aline, confirmando um pouco o que já falamos nesse episódio, a governança dá segurança, clareza e legitimidade. O líder deixa de se sentir sozinho ou exposto ao tomar decisões difíceis, porque sabe que está amparado por critérios institucionais e não apenas pela sua própria opinião pessoal. Além disso, a governança fortalece o papel do líder como educador organizacional, porque ele passa a ter repertório para explicar suas decisões, alinhar expectativas, conduzir conversas difíceis e sustentar a coerência ao longo do tempo. Um outro aspecto importante é que a governança tira do RH o papel de polícia, aquele que pune, ou de bombeiro, aquele que apaga incêndios, ou ainda de juiz, que dá a sentença, e passa a posicioná-lo como um parceiro estratégico das lideranças na construção de soluções sustentáveis, ao invés de resolver apenas exceções. Vamos agora ajustar a lente. Muito se fala na construção de culturas fortes, em sucessão e em sustentabilidade organizacional ao longo do tempo. Hudson, qual é a relação direta entre a governança de RH e a sustentabilidade organizacional?
Aline, governança de RH é um dos pilares da sustentabilidade organizacional, né? Porque ela garante a aplicação de critérios aprovados e enquanto esses forem válidos. Óbvio que isso tem uma dinâmica, né, que pode, obviamente, mudar um pouco e isso tem que ser atualizado, para que se mantenha a consistência das decisões e a preservação do alinhamento com a identidade da empresa ao longo do tempo. Sem governança, cada mudança de liderança pode significar mudança significativa de critérios, de estilo de gestão, das práticas de gestão de pessoas e tal. Isso gera instabilidade, né? A turma faz essa leitura e não entende bem o que está acontecendo na organização. Portanto, insegurança, perda de coerência em relação à cultura como um todo. Com a governança, mesmo com as trocas de liderança, os princípios, as diretrizes e políticas permanecem válidos. Quer dizer, mudam os atores, mas o pano de fundo está lá, o cenário está lá montado, coerente com aquilo que a organização é e pensa. Além disso, a governança de RH sustenta subsistemas importantes para a gestão de DHO, como a gestão de talentos, a performance, o desenvolvimento das lideranças, planejamento da sucessão, coisas que são essenciais para a perenidade do negócio. Não existe organização sustentável sem governança sólida de pessoas. Com certeza, Hudson. Silvana, olhando agora para o papel do RH, como a governança transforma a atuação da área, especialmente na relação com a liderança e com o negócio? Olha, Aline, ela transforma profundamente. O RH deixa de ser apenas executor de processos administrativos de pessoas e passa a ser um arquiteto dos sistemas de DHO, o guardião da cultura e o parceiro estratégico das lideranças. Com governança, o RH atua menos apagando incêndios, como já dissemos anteriormente, e mais construindo estruturas que previnam dificuldades, orientem decisões e fortaleçam a qualidade da liderança. Ele passa a apoiar os gestores não apenas no o que fazer, mas no como decidir e no por que decidir assim. E também no como sustentar essa decisão ao longo do tempo. Isso eleva o nível de maturidade da organização e fortalece o RH como área estratégica e não apenas uma área operacional. Agora vamos falar de implementação. Muita gente concorda com a importância da governança, mas tem dúvidas sobre por onde começar ou como tirar isso do papel. Hudson, quais são os pilares fundamentais para construir uma governança de RH viva e robusta? Vamos lá, Aline, eu destacaria 5 pilares principais. Primeiro, clareza estratégica, né? Diretrizes de RH precisam ser profundamente alinhadas à missão, visão e valores e os objetivos do negócio. Segundo, participação e escuta. Políticas e procedimentos não devem ser construídos apenas pelo RH, mas com a ativa participação das lideranças para garantir sua aderência, sua conexão com a realidade. Em terceiro lugar, eu diria, formação clara e acessível. Políticas e procedimentos precisam ser simples, compreensíveis, consistentes e aplicáveis. É a questão da linguagem, né? As pessoas têm que entender o que está escrito. Não pode ser um texto jurídico incompreensível, uma linguagem reservada para poucos. Quarto lugar, eu diria, formação das lideranças, espinha dorsal dessa história, né? As lideranças precisam estar capacitadas, ou seja, não apenas conhecer as políticas e procedimentos, tal, mas saber utilizá-las como ferramenta de gestão, né? Isso é participar, as lideranças são parte do negócio de verdade, né? Desse processo de formação. E quinto e último, a coerência entre discurso e prática, né? Não adianta ter boas políticas, procedimentos, se a organização não sustentar os seus próprios critérios nos momentos difíceis, né? Aliás, governança só existe quando ela é vivenciada, né? Na prática, ali na hora da crise, e não apenas na forma escrita. Silvana, do ponto de vista da cultura, o que diferencia organizações que têm políticas e procedimentos no papel, ou, como o Hudson disse, somente no quadrinho na parede, daquelas que realmente vivenciam a sua governança de RH?
Eu diria que a diferença se reflete na consistência cotidiana. Organizações que atuam com governança utilizam políticas e procedimentos de RH como uma referência real para as decisões. Conversas na liderança, feedbacks, desenvolvimento, promoções e desligamentos. Além disso, outras empresas comunicam com frequência seus princípios, reforçam comportamentos alinhados, desenvolvem líderes para aplicar critérios com sensibilidade e revisam suas políticas e procedimentos quando o contexto muda, sem perder de vista os seus valores. Só empresas que têm políticas e procedimentos apenas nos quadrinhos, como o Sr. Hudson, convivem com exceções frequentes e com decisões incoerentes, que contradizem o discurso oficial. Agora, Hudson, olhando para a prática da consultoria, quais são os erros mais comuns que você vê na tentativa de implantar governança de RH? Vamos lá. O primeiro erro é tratar a governança como um projeto burocrático, conduzido apenas pelo RH, sem envolvimento real das lideranças e sem conexão com a cultura e com a estratégia do negócio. Todos esses entes têm que conversar, né, de verdade, eles têm que entender o seu papel e saber, enfim, e colaborar para que isso aconteça como um todo. Segundo, é criar políticas excessivamente complexas, rígidas, genéricas, né, que não dialogam com a realidade da organização, né? Vamos falar o português claro, não tem mais bobinho em lugar nenhum. Todo mundo entende quando algo é escrito só para constar, né? E que, bom, na hora de ser aplicado, não funciona exatamente assim. Terceiro, não investir na formação das lideranças, né? A gente já falou que são a espinha dorsal dessa história, né? Então, acreditar que só publicar as políticas e os procedimentos na intranet funcionaria, né? Se a liderança não participa, portanto não compra a ideia, bom, o negócio não vai funcionar. Quarto, e talvez o mais crítico, né, é não sustentar aquilo que foi aprovado frente às pressões, exceções ou situações politicamente sensíveis, né? Então, isso é terrível, né? É a pior leitura realmente que alguém pode fazer. Por quê? Porque destrói a credibilidade da governança mais rápido do que qualquer outra falha técnica, né? Agora, eu gostaria de abrir um espaço especial. Luiz, gostaria que você compartilhasse conosco uma vivência prática, em que a presença ou a ausência de governança de RH impactou significativamente nas decisões, no clima, nos resultados ou na cultura de uma organização. Beleza, Aline. O caso que eu vou contar, a historinha, ela aconteceu há muitos anos atrás. Um grupo econômico decidiu, estava passando por dificuldades, e decidiu vender duas das empresas por ele controladas. E nós fomos contratados para preparar essas empresas para irem a leilão. Bom, cada uma delas tinha, vamos chamar de, o seu diretor superintendente. Mas um deles, por decisão do próprio comando do grupo econômico, além de responder pela empresa que ele cuidava, ele recebeu a missão de fazer com que esse projeto de organização que seria conduzido pela Wisdom, que passava por racionalização da estrutura organizacional, racionalização dos processos de trabalho, a definição do quadro quali-quantitativo de pessoas e a amarração disso com o sistema de gestão de remuneração também passava pela definição desse, como o Hudson falou agora há pouco, bonito pra caramba, desse arcabouço regulatório que deveria cuidar das duas empresas. Beleza, cenário colocado.
Só que essa empresa, cujo diretor superintendente teria que liderar o processo de arrumação da casa nas duas, funcionava reloginho, ainda que não tivesse diretrizes políticas e procedimentos claramente colocados, ela tinha um alinhamento de identidade, uma qualidade de relações que fazia com, vamos dizer assim, que o bom senso prevalecesse. Já a empresa 2, o comando dela, as relações eram muito pessoais. E em função das relações pessoais se tomavam as decisões. Ou seja, foi a condução, todas as etapas que eu mencionei, a racionalização organizacional, em vez de olhar o que era melhor para a organização, olhava quem seriam, como é que ia ficar o jogo do poder dos amigos na empresa 2. Então, foi difícil. O diretor superintendente da empresa 1 teve que interferir várias vezes. Felizmente, eu, como líder do projeto, ele confiava, a gente já se conhecia de outros carnavais, e ele confiava muito no trabalho da Wisdom e no meu trabalho. A racionalização de processo foi outra grande dificuldade, exatamente porque quem é que poderia ser afetado ou qualquer coisa tal. E chegou a rigor algo que poderia ser bem mais simples, como estabelecer essa governança que seria aplicada às duas empresas, acabou se tornando uma enorme dor de cabeça, porque por mais que tenha sido feito junto com as lideranças, num trabalho das lideranças, até para poder ser aplicável para as duas, foi formado um comitê de lideranças composto por lideranças das duas empresas. E graças a Deus isso aconteceu, porque senão estava muito difícil conseguir fazer a coisa acontecer. Finalmente, conseguimos, foi levado para a alta direção aprovar, o diretor superintendente da empresa 2 rateou muito, mas, como era o outro que estava com a delegação para poder mandar, acabou aprovando e a coisa, vamos dizer, com dificuldades, mas foi respeitada. Mas foi um nó, porque o casuísmo prevalecia em função da qualidade da relação dos envolvidos. Muito obrigada, Luiz. Para fecharmos a nossa conversa, eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem-chave para os nossos ouvintes sobre a governança de RH, diretrizes políticas e procedimentos. A gente falou isso várias vezes, mas, de novo, governança de RH não é burocracia. É maturidade organizacional. Ela permite que as empresas cresçam sem perder a sua identidade, que as lideranças decidam com segurança e as pessoas sejam tratadas com coerência e respeito ao longo do tempo. Porque, Hudson, vou pegar a sua frase de novo, o arcabouço regulatório orienta o processo decisório. Bom, então, acho que é isso. Se for levado com as considerações que a gente trouxe, isso vai agregar valor para as organizações. E eu gostaria de dizer que as diretrizes, as políticas e os procedimentos só fazem sentido quando se tornam instrumentos vivos da liderança e da cultura. Elas são critérios para orientar, preservar e fortalecer relações de trabalho maduras, justas e produtivas. Legal. Governança de RH, Aline, é aquilo que transforma as boas intenções em práticas consistentes.
Os americanos têm uma expressão que acho que explica bem isso. Walk the talk. Ou seja, você anda como você fala. É o discurso e a prática de mão dada, né? De mãos dadas, alinhados ali, um suportando o outro. Então, é o que dá, então, esse tal suporte para as decisões difíceis, fortalece credibilidade na liderança e constrói a cultura organizacional de forma robusta ao longo do tempo. Que conversa rica e necessária tivemos hoje. Falamos sobre o que é a governança de RH, a diferença entre diretrizes, políticas e procedimentos, seus impactos nas decisões de DHO, na liderança, na cultura e na sustentabilidade das organizações, evidenciando que isso não é burocracia, mas sim a base estruturante para uma gestão madura e estratégica. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luiz Carlos Bueno, Silvana Loureiro e Hudson Carvalho. Agora, passo a palavra para que cada um faça uma breve despedida. Bom, obrigado a todos. Eu espero que esse episódio ajude líderes e RHs a enxergarem a governança como um instrumento para a clareza, o equilíbrio, a justiça e fortalecimento da cultura. Obrigado, Aline, Silvana, Luiz, uma alegria estar aqui com vocês, né? E que nós possamos cada vez mais transformar as políticas e os procedimentos em práticas vivas e coerentes nas empresas. Obrigado, Aline. Obrigado aos ouvintes, Silvana e Hudson. Eu diria o seguinte: governança contribui para sustentar a identidade e a continuidade organizacional ao longo do tempo. Excelente. E a você, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços e também acessar os nossos artigos? Basta acessar www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Coaching Executivo. Se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos muito prazer em respondê-las. Para isso, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os colegas e siga o nosso canal. E lembre-se, quando a governança orienta as decisões, a cultura deixa de ser discurso e passa a ser prática. Prática que sustenta resultados, pessoas e futuro. Até breve.